Bom, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a farsa dos corpos incorruptos da Igreja Católica, que é um dos argumentos preferidos que os católicos usam para falar que a religião católica é divina, que foi Deus que fez esses milagres, etc. e tal. Então, quando eu era católico, eu usei esse argumento várias vezes e bastaria uma rápida pesquisa no Google para compreender que de incorrupto esses corpos não têm porcaria nenhuma. Então pega, por exemplo, o corpo do Padre Pio. A própria igreja admite que o corpo do Padre Pio foi embalsamado em formaldeído antes de ser enterrado. E depois que ele foi desenterrado, ele estava cheio de danos. E eles tiveram que fazer uma máscara de silicone no rosto dele, meu filho. Não tem nada de incorrupto na porra do Padre Pio. É só você buscar as fontes. A própria igreja admite, seu trouxa. Outro corpo incorrupto muito famoso é o da Bernadette Soubirous, que é a que teria tido lá as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. O corpo dela também foi mumificado. Quando ela foi exumada, os médicos que analisaram constataram a presença de vários sais, etc., utilizados no processo de mumificação do corpo. E o corpo dela não estava perfeito, a face inclusive estava escurecida, o nariz estava amassado e eles tiveram que fazer um revestimento de cera no rosto da Bernadette Soubirous e nas mãos dela. Então cadê a incorruptibilidade desses corpos? Não tem incorruptibilidade nenhuma, meu filho. Muitos desses corpos, inclusive, eles são caveiras. Então assim, o próprio nome não é adequado. Ou você tem uma mumificação natural ou artificial. Na verdade, a maioria delas deve ser artificial. Como no caso da Bernadette Soubirous, do Padre Pio, etc. Além do mais, isso não é nenhum privilégio da Igreja Católica. Vou colocar aí na tela para vocês alguns exemplos de sacerdotes da Igreja Ortodoxa que também estão incorruptos, entre aspas, né? Não é incorrupto nada, o corpo fica preservado em alguma medida, mas tá aí para você ver as mãos, os pés, né, o rosto de um desses sacerdotes que não são católicos, e no entanto também está aí, incorrupto entre aspas. E se você sai da religião cristã e você vai para o budismo, os budistas também têm vários corpos, entre aspas, incorruptos. Vou colocar aí na tela as imagens para vocês verem. Então, na verdade, o que está por trás de tudo isso é justamente um processo de mumificação. Não é nenhuma novidade na história humana. Se você for lá no Egito, os sacerdotes egípcios já faziam a mumificação dos cadáveres. Claro, não é de qualquer cadáver. Ou era de algum faraó, ou de alguma princesa, algum sacerdote, enfim. Então, no Egito Antigo já tinha isso. Os monges budistas lá no Japão, eles também praticam a mumificação, inclusive eles se preparam para isso. Então tem uma determinada seita onde o camarada, ele começa uma dieta extremamente severa, onde ele vai perdendo praticamente toda a gordura corporal, depois ele começa a beber uma erva venenosa, mas ele bebe pequenas doses, que não é o suficiente para matar ele, mas qual que é o propósito? É o corpo dele ficar intoxicado, de modo aos vermes, de modo a afastar os vermes. Então percebe, essa prática ela está intimamente ligada a essa questão do sacerdócio, a questão a um aspecto da religião. E não tem corpo incorrupto porcaria nenhuma.
Todos são corpos mumificados ou naturalmente ou artificialmente. E a própria igreja ela admite que ela fez várias restaurações nesses corpos. Por exemplo, você tem lá o corpo de Pio V, né? Eles acham São Pio V. Pio V era um completo psicopata lá da era renascentista. E quando você vai ver o corpo do Pio V, na verdade você tem uma máscara metálica no rosto dele. Então é claro que ele não está incorrupto. Então isso por si só já é mais uma das evidências da farsa da religião católica, ok? E desde o princípio ela criou várias farsas nas escrituras. Ela corrompeu as escrituras judaicas e o próprio Novo Testamento de vários modos. Depois ela inventou relíquias, né? O pedaço da cruz, o pedaço do cabelo do santo fulano de tal. E além dessas relíquias, ela também inventou essa mumificação dos corpos justamente para tentar divinizar os supostos santos dela. Então é isso e nada mais, meu filho. Sinto muito, mas sua religião católica ela é falsa. Ela é uma religião humana, como todas as outras.